Eu saúdo a todos os irmãos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero conversar com os irmãos acerca do regulamento interno da IPDA, que muita gente tem feito polêmica, né, com o regulamento interno da IPDA, dizendo que o regulamento da igreja é como se fosse uma segunda Bíblia, né? Como se nós usássemos o regulamento da igreja como um livro sagrado, como a Bíblia é para nós um livro sagrado. Mas isso, amado, isso é coisa que essas pessoas gostam de criar para falar mal daquilo que eles não gostam, daquilo que eles não aceitam, não compreendem. E nós vemos pessoas aí dizendo, né, que a Deus é amor, que o regulamento da Deus é amor, proibir as pessoas de, por exemplo, de tomarem banho sem roupa, de ter relação íntima, vamos dizer, com seu cônjuge sem roupa, esse tipo de coisa que não procede. Os irmãos que são do Ministério PDA sabem que esse tipo de afirmação dessas pessoas não procede, né? Não existe tal coisas no regulamento da igreja e nem a liderança da igreja nunca ensinou esse tipo de coisa, meus irmãos. Se teve alguém por aí ensinando isso, ou algum dirigente, ou algum obreiro, isso é coisa dele, isso é coisa da cabeça dele. Não que seja o pensamento da igreja, da liderança, dos diretores da sede mundial, do missionário Davi Miranda quando estava vivo. Não, porque quando nós vamos para o RI da igreja, nós não encontramos nada disso, que não pode tomar banho sem roupa, que não pode, o casal não pode ter relações sem roupa. Isso não existe, isso é falso. A verdade não é esta. O Ministério IPDA, ele é um ministério que prega sã doutrina. Não prega sã doutrina exagerada, como muitos aí querem passar, distorcendo o regulamento interno da igreja. E o regulamento interno da igreja não é um livro sagrado. É apenas um livro que contém a Bíblia. É um livro que contém a Bíblia. É um livreto, não é nem um livro, é um livreto que contém regras de conduta dentro da igreja. Se você, por exemplo, for folhear o regulamento interno, como vocês estão vendo aí o meu regulamento interno, isso daí são as minhas carteirinhas de membro, o regulamento interno da igreja de membro, vocês vão ver que o que tem aí nesse regulamento interno. Tem o Ministério do Jejum, tem o Ministério da Oração, né? Que você faz jejum, por exemplo, em prol das almas, como está aí. Aí você marcava, eu vou jejuar pelas almas, pela salvação das almas. Você abria um jejum e marcava na tua carteirinha que você estava jejuando pela salvação das almas. E o Ministério da Oração, também você marcava lá, não, hoje eu vou orar meia hora por dia, em prol da salvação das almas, em prol daquelas pessoas que estão aflitas. Aí você anota ou anotava no teu regulamento interno, né, os dias de orações, o tempo de oração. Então o regulamento da igreja ele trata sobre diversos assuntos, como por exemplo, louvores, como é que tem que ser o louvor, o batismo, trata do assunto abertura de culto, né? Os horários os horários que o culto tem que ser aberto, que tem que terminar o culto. Então o RI da igreja ele é um regulamento, como diz, é um regulamento interno, é uma regra interna da igreja que não substitui a Bíblia em nada. Tanto que se os irmãos forem observar, em cada item do regulamento interno da igreja tem as referências bíblicas. Os irmãos que são membros da IPDA sabem disso. Em todo o regulamento da igreja, em cada item do regulamento da igreja, tem as referências bíblicas.
para mostrar que tudo o que a igreja toma de decisão e coloca no RI está de acordo com a Bíblia. Isso não é um livreto para substituir a Bíblia. Isso aqui é um livreto que contém uma regra de conduta, né, dos membros, dos dirigentes, dos obreiros, dos pastores, mas que está enquadrado dentro da Bíblia Sagrada. Eu digo isso porque já veio pessoas aqui, né, no meu canal, dizer que nós temos um livro que é o RI da igreja, que nós não seguimos a Bíblia, nós seguimos o RI da igreja. Isso não procede, meu irmão. Essas pessoas que falam isso, que espalham esse tipo de coisa, gostam de falar mal da igreja e procuram qualquer coisa para falar mal e começam a inventar história. Porque essas histórias inventadas, o que acontece? Dão visualização, né? Dão lucro para essas pessoas, porque elas ganham com essas visualizações. Então elas começam a criar essas histórias, A igreja pentecostal Deus é Amor é uma igreja bíblica, meu amado. Não é uma seita, como muitos dizem por aí. A Deus é Amor não é seita. A Deus é Amor é uma igreja bíblica que tem a sua doutrina fundamentada na Bíblia. A diferença é que a Deus é Amor prega a porta estreita, que é a porta do céu. E muitas igrejas por aí não pregam a porta estreita, por isso que elas ficam com raiva da IPDA. Porque elas pregam uma porta larga, que não é a porta do céu, e aí quando a IPDA combate contra essa porta larga, elas ficam chamando, esses crentes ficam chamando a IPDA de seita, né? Seita, o que é uma seita? Uma seita é uma igreja que se denomina a única portadora da verdade, a única verdadeira. E a IPDA nunca se considerou a única igreja verdadeira, mano. Isso não procede. Eu cresci na fé ouvindo o missionário Davi Miranda, e o missionário Davi Miranda nunca ensinou que a Deus é Amor era a única igreja verdadeira. Não, muito pelo contrário. Tanto que se você for ver dentro da igreja, tem vários membros da Assembleia de Deus que vieram para Deus é Amor, não se batizaram, não precisaram se batizar, né? Já entraram como um membro, muitos deles já entraram como presbíteros, já entraram como pastores, sem precisar passar pelo batismo, sem precisar passar por aquele processo que nós sabemos que as seitas fazem isso. As seitas não aceitam nem o batismo de uma outra igreja, não. As seitas não aceitam que uma pessoa venha de outra igreja para ela sem passar pelo processo inicial, né? Que é o processo do batismo, de conversão, não. Quantos irmãos da Assembleia de Deus, quantos presbíteros não saíram da Assembleia de Deus e vieram para a IPDA e já entraram como presbíteros? Se a IPDA não reconhecesse essas igrejas, jamais ela aceitaria um presbítero de outra igreja como vindo para a IPDA e sendo presbítero, já ocupando o cargo de presbítero que ele ocupava em outra igreja. Então isso não procede, meus irmãos. Isso não procede. Tanto que se vocês forem ver aí, está também a passagem aí mostrando que a IPDA não aceita o batismo de outras igrejas, se lá as pessoas, se esse batismo forem feito lá nessas igrejas, a pessoa não estando liberta. Mas se a pessoa estiver liberta e for feito o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como manda a Bíblia, e a pessoa estando liberta, e a igreja for uma igreja de doutrina, a IPDA aceita sim. Essas igrejas sempre aceitou os membros dessas igrejas. Amém? Então, quando essas pessoas começam a usar esse tipo de argumento, a criar sensacionalismo em cima do RI da igreja, elas estão distorcendo o que o RI da igreja ensina. Porque nós vemos claramente que o RI da igreja não ensina muita coisa que esse povo diz que o RI ensina, não. Não ensina. O RI da igreja ensina aquilo que está dentro da palavra. Se você for ver, todo o regulamento interno está dentro da palavra de Deus, está dentro da Bíblia, está de acordo com a palavra de Deus. Cada item do regulamento, como eu disse, contém as referências bíblicas, para mostrar que cada decisão que está dentro desse regulamento, que cada regra dentro desse regulamento respeita os ensinos da Bíblia, está em conformidade com os ensinos da Bíblia, está no padrão dos ensinos bíblicos. Como, por exemplo, o homem não pode usar cabelo comprido, está no RI da igreja. Vamos dar um exemplo aqui. Eu não estou mostrando aí na foto, mas está dentro do regulamento.
Nós sabemos que está lá a Bíblia dizendo que é desonra para o homem usar cabelo comprido. Então, o RI da igreja não criou nada, não inventou nada, o missionário não inventou nada, ele está apenas colocando, especificando dentro do RI que os irmãos não podem ter o cabelo comprido porque a Bíblia reprova. Ele colocou no RI e dá as referências bíblicas. Mostra onde é que está escrito na Bíblia que esse ensinamento é bíblico. Então, tudo que está no RI da igreja é bíblico. Entendeu? Inclusive, tem até conselhos aqui dentro do RI. Se você for ver, está escrito assim, por exemplo, certas coisas. A diretoria ou a direção da igreja aconselha. Tem coisas que não são nem regra, você não é nem obrigado a obedecer, são conselhos, né? Para que você siga e você agrade a Deus, né? Então, os conselhos dos homens de Deus valem muito, meus amados irmãos. Valem muito. Então, o conselho dos irmãos anciãos, dos irmãos antigos que estão dentro do regulamento, são bíblicos, porque estão dentro da Bíblia. E as regras que a igreja determina que está dentro do regulamento, como regra não pode isso, não pode aquilo, está dentro da Bíblia também. Os conselhos e as regras e os dogmas estão dentro da Bíblia. Esse RI é apenas para nós lermos ele, ver a visão dos homens que tomaram a decisão e examinar dentro da Bíblia que está de acordo com a Bíblia. Amém? Está de acordo com a Bíblia, né? Por exemplo, na Bíblia você não vai encontrar, por exemplo, horário de aberturas de cultos. Qual é o horário de culto de uma igreja? Você não vai encontrar. Qual é o horário que começa o culto e qual é o horário que termina o culto? A Bíblia não diz isso, mas o RI da igreja diz. Por quê? Porque a palavra de Deus diz, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então, se a igreja decidiu aqui dentro do RI que os cultos vão começar às 18 horas e terminar, no máximo, às 19 horas, está ligado no céu, meus amados irmãos. Está ligado nos céus. Amém? Está ligado nos céus. Isso não contradiz a palavra de Deus. Então, querer dizer que o RI da igreja, que é um regulamento interno da igreja, é um segundo livro, é uma escritura sagrada para nós, isso não procede. O que é escritura sagrada para nós são as referências que estão embaixo dos conselhos e das regras adotadas pela igreja, dos regulamentos internos adotados pela igreja. Entendeu? Esse é o objetivo do RI da igreja. Não é substituir a Bíblia. Nós não temos nenhum outro livro que se compara à Bíblia. O único livro sagrado nosso é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. O regulamento interno aqui, as coisas, esses itens aqui do regulamento interno, podem mudar, podem ser mudados pelo homem. Mas o que está escrito na Bíblia, nada pode ser mudado. Nada pode ser mudado. Então, o que vale para nós não é o regulamento interno da igreja, é a Bíblia. Se o regulamento interno estiver dentro da Bíblia, nós vamos obedecer o regulamento interno porque está dentro da Bíblia. Se o regulamento interno já não estiver mais obedecendo a Bíblia, nós não vamos obedecer o regulamento interno porque não está obedecendo a Bíblia. Simples assim. Simples assim. Não adianta vir querer, não, porque vocês têm o segundo livro, vocês obedecem o RI. Quando eu vou pregar, quando eu vou ministrar a palavra de Deus, eu nunca usei o RI da igreja. E se algum dia eu usasse o RI, eu ia mostrar aonde está a base bíblica para o que está aqui. Porque tudo tem que ter base bíblica, né? Se eu, por exemplo, se eu for dizer assim, olha, se eu for num lugar ensinar, se eu for num lugar, por exemplo, de mostrar aos irmãos que estão terminando o culto muito tarde, né? Vamos dizer assim. Eu pego o RI da igreja e digo, olha, o RI da igreja está determinando que o culto comece às 18 horas e termine às 21 horas no máximo, né? Então, eu vou usar o RI da igreja, que está dizendo, que está determinando essa regra do horário do culto, e vou usar a Bíblia. A passagem bíblica está lá, que tudo seja feito com ordem e decência.
E diz mais a palavra de Deus, que Deus não é Deus de confusão. E tudo o que for ligado na terra será ligado no céu. É ou não é? Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Então, se a igreja determinou que os cultos vão começar às 18 horas e terminar às 21, está ligado no céu. Isso não está contradizendo a Bíblia. Isso não está indo contra a palavra de Deus. Então, tudo o que não for contra a palavra de Deus é aceitável. Entendeu? É aceitável. É aceitável tanto por nós, que seguimos a palavra de Deus, como por Deus, que o próprio Deus disse para Pedro: Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, qualquer coisa que nós determinarmos que não contradiga a palavra de Deus, é ligado no céu. Os irmãos estão entendendo? Então, o regulamento da igreja, de maneira nenhuma, tem o objetivo de substituir a Bíblia, né? Outro item do regulamento são os louvores. Se você for ver, está dizendo aí como é que os louvores têm que ser ministrados, né? O horário que os membros dos louvores que vão cantar as músicas, que vão ensaiar, o horário que eles têm que chegar para ensaiar, os horários que eles têm que ensaiar. Tudo isso, amado, está no regulamento interno da igreja. Então, de maneira nenhuma, o regulamento interno da igreja tem o objetivo de substituir a Bíblia, como alguns, sem entendimento, ficam espalhando por aí para querer espalhar a má fama da igreja, para querer, irmãos, fazer a gente parecer o que a gente não é. Nós somos bíblicos, nós somos homens e mulheres de Deus que seguimos a Bíblia, que andamos de acordo com o que a Bíblia ensina. A nossa regra de fé e prática são as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, né? Eu posso seguir o conselho de qualquer pessoa, de qualquer coisa, de qualquer livro, desde que esse conselho, desde que essa pessoa, esse livro, ou qualquer coisa que eu vá seguir, não contradiga a palavra de Deus. É ou não é? Isso serve para tudo. Por exemplo, até para as leis humanas. Por exemplo, eu não vou seguir uma lei, por exemplo, aí, de um país que violente os ensinos da Bíblia. Mas toda lei de um país que não contradiga a Bíblia, que não violente os ensinos da Bíblia, eu posso seguir de uma maneira consciente de que eu estou cumprindo o que a palavra de Deus ensina, né? Então não adianta, meus irmãos, nós darmos ouvidos a pessoas que só sabem falar mal das coisas de Deus, só sabem criticar, só sabem inventar coisas. Como por exemplo, eu vi aqui o Davi Neto, vou falar o nome desse cidadão, que ele é o presidente, ele é o futuro presidente da IPDA, né? Nosso não, que ele é o futuro presidente da IPDA. O Davi Neto dizendo que os irmãos ensinavam, ele não falou, mas ele que dá a entender que era liderança, mas isso não procede. Isso não procede de maneira nenhuma. Mas ele quis dar a entender isso, que a liderança ensinava que os irmãos tinham que tomar banho de roupa, porque se Jesus voltasse, eles não subiriam para o céu. Veja o absurdo. Nunca a liderança ensinou isso, não está no R da igreja isso, nunca o avô dele ensinou isso. Eu tenho 20 anos de IPDA, desde que eu entrei na IPDA eu ouço o missionário, ou eu ouvia, melhor dizendo, o missionário diariamente, constantemente. Toda vez que o missionário pregava, eu ouvia as pregações do missionário. Nunca o missionário pregou esse tipo de coisa, nunca o missionário pregou nem o que um homem deve fazer ou não deve fazer com a sua esposa na cama, nem isso o missionário não pregava. O missionário só ensinava que não podia fazer esses sexos imorais aí que os irmãos conhecem. Eu não preciso nem dizer, nem falar aqui para você já saber na tua mente que é pecado. Não preciso nem falar. Mas nunca o missionário
sabe, falou, entrou em detalhes sobre relação sexual de casal na cama. Nunca o missionário ensinou que crente não pode tomar banho sem roupa. Nunca. Nenhum dos meus dirigentes, eu tenho 20 anos de IPDA, eu ainda não vi nenhum obreiro dentro da IPDA ensinando esse tipo de coisa. Mas deve ter, com certeza deve ter. Porque aqui na minha cidade, teve um tempo que tinha uns irmãos que estavam ensinando que celular era pecado. Esse celular moderno era um pecado. Você tinha que usar um celularzinho que só podia ligar. Usar esses celulares aqui era pecado. Eles diziam, estavam ensinando esses irmãos. E isso chegou na diretoria, chegou no ouvido do missionário. E o missionário disse assim, olha, vocês vão lá, mandou os fiscal, você diz para esses irmãos pararem de ensinar essas coisas dentro da IPDA, eles pararem de ensinar isso, e se eles não quiserem parar, se eles insistirem em estar ensinando isso, que eles sejam disciplinados. Entendeu? Tirados da comunhão da igreja. Então, eles estavam ensinando isso, mas não com autorização da diretoria. Eles estavam ensinando isso da própria cabeça deles. Das próprias visagens que eles tiveram lá e começaram a ensinar o povo essas coisas. Vocês estão me entendendo? Outra coisa também, por exemplo, tinham irmãos que ensinavam, que estavam ensinando na IPDA, né, aquela tradição do lava-pé, que tinha que lavar o pé dos irmãos. Começou esse ensino aqui na minha cidade, começou. Teve um tempo aí que eu cheguei a ver uma irmã lá lavando o pé da outra. Teve um culto lá em que as irmãs estavam lavando o pé, era o culto do lava-pé. Fizeram até o culto do lava-pé. Chegou no ouvido da liderança, a liderança disse, não, esse negócio de lava-pé não existe não, vocês entenderam a Bíblia errado, pode parar com isso. Quem não parar será disciplinado. Então, irmão, nem tudo o que as pessoas ouvem, né, por aí, ainda que seja dentro de uma IPDA, isso não, muitas das vezes não representa a diretoria, não representa a decisão da diretoria, não representava a decisão do missionário Davi Miranda quando ele estava vivo. É isso que nós temos que ter em mente. Não é porque um irmão da Deus e Amor disse que não podia usar vermelho porque era a cor da pombagira. Não é porque um irmão disse isso que seja o pensamento da igreja. Não. Por exemplo, no RI da igreja está escrito que os irmãos não podem usar vermelho porque o vermelho é uma cor feminina, né? Que poderia causar escândalo. Então, o que a igreja aconselhou? Que os irmãos evitassem usar a cor vermelha, que na verdade não é nem o vermelho, é o rosa, né? Mas como o rosa não é uma cor, o rosa é apenas uma tonalidade do vermelho, então a igreja estava se referindo à cor de rosa, que é uma cor feminina, que poderia causar escândalo. E o que a Bíblia diz? Se nós escandalizarmos nossos irmãos, nós temos que fazer o quê? Parar. Se algo está escandalizando, nós temos que parar com aquilo, né? E foi a orientação da igreja, que os irmãos, homens, isso está no regulamento interno do obreiro. Vocês podem ir lá que no regulamento interno do obreiro está isso aí. Os homens não poderiam usar o vermelho, o rosa, né? Como eu já falei, o rosa é uma tonalidade do vermelho. Então, os irmãos não poderiam usar o vermelho cor-de-rosa para não escandalizar, para não provocar escândalo. Já pensou, um irmão chega na igreja todo de rosa, né? O que vão pensar os irmãos? Ih, não, esse irmão aí. Então é por isso que a igreja determinava isso. Não como muitos dizem por aí, não, a Deus é amor, proibiu usar vermelho dizendo que era a cor da pombagira, era a cor do... Não existe isso, meu amado. Não existe isso. Amém? Isso não está no regulamento da igreja. Não está isso aí. O motivo de não poder usar o vermelho, o rosa, no caso, se referindo ao rosa, é o motivo que eu disse, como está no regulamento. Não tem nada a ver, porque é de cor disso, não, negativo. Tanto que as irmãs, está escrito aí no regulamento que as irmãs podem sim usar vermelho, podem sim usar a cor de rosa. O que não podem são os homens. Então, irmão, aí essas pessoas pegam isso e começam a fazer sensacionalismo. Olha só, e tal, olha só como eu ouvi um obreiro pregar. Não estou dizendo que você não ouviu um obreiro pregar.
Mas não é porque um obreiro está pregando isso, ou um dirigente de uma congregação está pregando isso, que isso represente, que essa pregação, que esse ensino desse obreiro represente o pensamento da diretoria, o que representava o pensamento do missionário. Negativo. Negativo. Amém? Então, irmãos, se os irmãos quiserem, eu posso explicar aqui alguns itens do regulamento. Se os irmãos sentirem interesse por esse tema, os irmãos podem pedir aí nos comentários um item do regulamento que você quer que eu explique, que eu mostre biblicamente, se está de acordo com a Bíblia, que eu mostro, meu amado. Eu mostro. Eu posso dizer para você que 99,9% do regulamento interno da IPDA é biblicamente defensável, está de acordo com a Bíblia. Está de acordo com a Bíblia. Amém? Está de acordo com a palavra de Deus. Porque, como diz o regulamento já começa dizendo, não tem o objetivo de substituir a Bíblia, mas o objetivo do regulamento interno é que os membros sigam uma regra de conduta de acordo com a Bíblia Sagrada. E ainda diz mais o RI da igreja. Cada item do regulamento tem as referências bíblicas para os irmãos se basearem e se espelharem. Amém? Então é isso, meus amados irmãos. Eu agradeço a todos que ouviram até o final, tá? Esse áudio, esse vídeo, e que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus nos ilumine, nos dê cada dia mais sabedoria, entendimento, para nós cada dia mais crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, porque eu não sei tudo, você não sabe tudo, mas como a Bíblia diz, nós temos que aprender um com os outros. Amém? Uns com os outros. Está escrito na palavra de Deus. Então, irmãos, eu desejo uma ótima manhã, tarde e noite para todos os irmãos e fiquem na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.